comigo o livro do Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Tome comigo Gênesis, capítulo de número 22. Se você não é uma pessoa habituada à leitura da Bíblia, e tem uma Bíblia na sua mão ou na sua casa, tome agora. Você vai ser muito abençoado em estar conosco com a Bíblia aberta e acompanhar a palavra, acompanhar o conteúdo da palavra, amém? Pegue a Bíblia que você tem, pode também ser a Bíblia digital, tá certo? Também é a palavra de Deus, não importa o formato, amém? Mas que você possa ter a Bíblia aí com você, porquanto certamente você será grandemente abençoado, o entendimento da palavra também será maior em que você esteja com a Bíblia. Tome ela, Gênesis capítulo 22. Os capítulos na Bíblia, eles aparecem como números grandes ao longo do texto. São grandes porções e essas porções são marcadas por números maiores. São os capítulos. Cada capítulo no texto você vai encontrando números menores, são os versículos, amém? Então vá até o 22, Gênesis capítulo de número 22. Você vai na altura do versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus na versão que estou aqui com ela em minhas mãos, a Bíblia King James atualizada. Diz: finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Ouve comigo a cabeça agora. Pai amado, Pai Santo, Espírito de Deus, oh glória. Espírito Santo, preside o nosso coração, a nossa mente, Senhor, nos abrindo a palavra, nos dando a revelação da palavra nesta manhã, ó Eterno. Pai amado e santo, em tudo isto, glorifica o teu nome, enviando a palavra que fala, a palavra que revela, a palavra que orienta, a palavra que gera salvação, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Queridos, nós estamos na altura do capítulo 22 do Gênesis, vivenciando a saga de Abraão. Abraão, aquele homem que Deus, no capítulo 12 do Gênesis, lhe fez um chamamento. Abraão que já tendo a idade avançada, Abraão com 75 anos escuta o chamamento de Deus, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai à terra, vai ao lugar que eu vou te mostrar. Abraão aceita esta chamada de Deus. Abraão aceita este convite tão especial feito da parte de Deus e resolve andar com Deus, não com qualquer Deus, mas com o verdadeiro Deus. E andando com Deus, Abraão, ele vai viver grandes experiências. Ele começa como Abrão, e como Abrão, ele vai de fato vivenciar na sua caminhada erros, e ele vai na sua caminhada titubear entre dois pensamentos. Ele vai na sua caminhada, caminhando, ele vai também conhecendo a Deus. Caminhando também, ele vai crescendo em Deus. Deus vai investindo neste homem, de tal forma que quando Abraão começa a andar com Deus, ele tem de Deus uma promessa. A promessa de uma grande descendência. A promessa de uma grande família. A promessa de que deles sairiam até mesmo reis, a promessa de que nações brotariam da sua vida, da sua semente. Mas este homem caminhando com Deus, vão se passar os anos e ele não vai viver a alegria de ter um filho nos braços. Ele, desde que casou com a sua esposa, Sarai, que era também sua meia-irmã, ele não teve a alegria de ver a sua esposa engravidar, porque já no capítulo 11 é dito que Sarai era estéril. O ventre de Sarai, ele não
produziria, ele não frutificava, ele não tinha a bênção da frutificação no ventre da sua esposa, ainda que muito formosa era Sarai, uma das mulheres de maior beleza no Oriente. No entanto, Abraão, ele vai confiar no Senhor, e confiando no Senhor, ele se livra de todos os seguros, né? Ele vai andar com Deus levando um seguro chamado Ló. Vai chegar o momento em que ele vai abrir mão deste seguro e ele entrega-se completamente por fé ao Deus que chamou para caminhar com ele. Quando ele faz isso, o Senhor lhe manda percorrer toda a terra na sua extensão, tomando posse da bênção que Deus lhe havia dado. Por fé, Abraão vai fazer isto. Depois ele vai, em um intercurso da vida, ele vai aceitar o conselho de Sarai ao ter um filho com uma mulher que não era a sua esposa. Era costume naquele tempo, quando a mulher não podia ter filhos, era então cedida uma concubina para ter filhos naquela casa. Ele aceita aquela saída humana, mas aquela saída era humana, não contemplava a promessa de Deus, porque a promessa de Deus, ela haveria sido feita ao Abrão e a Sarai, aquele casal, naquela família. Deus estaria cumprindo a sua promessa, ainda que humanamente falando não fosse possível. Quando Sarai já está na altura dos seus 90 anos, era impossível alguém dizer: esta mulher terá um filho nos braços. Mas o Senhor, ele vai contemplar a vida de Abrão e ele vai cumprir cada uma das suas promessas, e Deus cumpre a promessa. Ele visita Abrão. Sarai, ao saber que será mãe, quando ela já não tinha essa esperança, quando ela já não tinha essa expectativa, ela vai rir, ela vai ouvir quando aquilo é dito a Abrão, e ela vai rir lá no escondido da tenda. Mas o riso, não é, de Sarai, que era um riso que achava aquela situação impossível, não só impossível, mas seria motivo de riso que uma idosa viesse a ter uma gravidez, viesse a ter um filho nos braços. Então ela é interpelada, e o Senhor disse: por que tu ristes? Ela diz: não, Senhor, não ri. E o Senhor disse: sim, você riu, mas eu vou tornar por este tempo, e você estará com um filho nos braços. Querido, Deus é um Deus que promete e é um Deus que cumpre as suas promessas. As promessas do Senhor, Ele não as esquece. As promessas do Senhor, elas não ficam levadas pela areia do tempo, elas não são levadas pela areia do deserto, elas não caem no esquecimento, mas todos os planos, todos os propósitos de Deus, eles se cumprem. Jó, ele expressa essa verdade ao dizer: é dele o querer e é dele o efetuar. Nem um só dos seus propósitos, nem um só dos seus pensamentos pode ser impedidos. E quando nasce o menino, quando nasce o filho prometido, quando nasce Isaque, sabe, há um sorriso em Abraão. Abraão, que não era mais o Abrão, o pai da altura, mas Deus, dando-lhe o seu espírito, muda o seu nome, chamando de Abraão, pai de multidões, porque Deus é fiel no cumprimento da sua palavra. Esse Abraão agora vai sorrir ao ver um filho nos braços de Sarai, de Sara, sua mulher, cujo nome também é mudado. Esse Abraão vai sorrir ao ter um filho nos seus joelhos. Esse Abraão vai sorrir ao ter um filho em sua tenda. Esse Abraão vai sorrir ao ter o filho do seu amor desde a sua juventude, que Abraão, ele viveu com Sarai, sua esposa, e agora ele tem a alegria de ter um filho, e é dado a este filho um nome característico que identificava muito bem a sua história. O nome do menino era Isaque, o sorriso. O menino era motivo de sorriso, o menino era motivo de alegria. Mas vai passando o tempo, e este Abrão, que começou a andar com Deus, ainda sem conhecer quem era Deus, começou a andar com Deus,
ainda sem conhecer profundamente quem era o Senhor, mas ele vai numa confiança. O Deus que se revela para ele é o Deus El Shaddai, como era identificado o Senhor ali naqueles dias. El Shaddai, a palavra El é uma referência a Deus. E Shaddai, vem de Shad, é o sentido da úbere, do peito da vaca. É o Shaddai, o Deus que alimenta. É o Shaddai, o Deus que supre. É o Shaddai, o Deus que tem poder para cuidar. E o El Shaddai era o Deus com quem Abrão andava. Era o Deus com quem Abrão começou a andar. Era o Deus que supria a sua vida. Era o Deus que cuidava da sua vida. Quando ele se viu diante da guerra, esse Deus foi com ele e lhe deu vitória contra uma confederação de reis. O Senhor o abençoava, o Senhor estava com ele, o Senhor o cercava à frente, atrás, à esquerda, à direita, em cima e embaixo, e o cuidado do Senhor estava continuamente com Abraão. El Shaddai era o Deus com quem ele se relacionava, um Deus que supria, um Deus que cuidava, mas Abraão ainda não conhecia profundamente quem era o Deus que o tinha chamado. Na altura do capítulo 22, ele escuta de Deus uma proposta. No versículo 1 é dito: passados esses acontecimentos. E eu fiz aqui uma síntese, um resumo. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. É a palavra riné em língua original. Riné, eis-me aqui, Senhor. É como o servo responde ao Senhor quando o chama: eis-me aqui, pronto para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, pronto para obedecer ao teu mandado. E o Senhor diz para ele, então lhe ordenou. Veja, Deus está dando a ele uma ordem, não é um ensino, não é uma orientação, é uma ordenança. Deus lhe ordenou: toma Isaque, ou seja, toma o teu sorriso, toma a tua alegria, toma aquilo que te enche a boca de sorriso, que enche a tua vida de alegria e de contentamento. Toma Isaque, o filho, e o filho primogênito, ele representava a esperança da família. O filho primogênito, ele representava o futuro da família, o futuro de um lar, o futuro de uma casa, o futuro de um empreendimento, o futuro de um clã. Era no filho primogênito que se depositava as esperanças de uma família, de um lar. E é por isso que você entende que quando os primogênitos do Egito tiveram a vida ceifada, quando por ocasião daquela Páscoa, quando o anjo da morte passa no Egito e vai levando todo o primogênito, porque toda vida pertence a Deus. A vida é uma dádiva de Deus, a vida é um presente de Deus. Ele é aquele que dá a vida e Ele é aquele que tira a vida. Ele é o Senhor soberano. Quando o Egito perde o primogênito, aquela nação, em cada casa egípcia, estava se perdendo a esperança, estava se perdendo o futuro. As melhores expectativas era colocada naquela cultura sobre o filho primogênito. Era por isso que o primogênito herdava metade da herança que era dividida na família, porque a ele era dada a maior força, a ele era dada a liderança. Isaque representava tudo isso e mais ainda. Isaque era a promessa de Deus. Isaque era o desejo de Abraão durante 25 anos andando com Deus. E agora Deus diz para ele: toma o teu sorriso, toma a promessa, toma aquilo que eu te dei, toma Isaque, teu filho, teu único filho. Interessante, Deus ele diz: teu único filho. A verdade é que Abraão tinha um outro filho chamado Ismael, mas quando Deus fala com Abraão, Deus está pedindo a Abraão algo que é a única coisa que de fato lhe dava alegria, era a única coisa que de fato lhe dava contentamento, era o filho do seu casamento, era o único filho do seu lar, único filho da sua tenda, era verdadeiramente Isaque. Deus não pede a Abraão Ismael,
Deus não pede a Abraão o outro filho, não. Deus pede a Abraão o filho que lhe dava sorriso, o filho que fazia o seu lar ter alegria. Crianças de uma casa produzem alegria. Crianças de uma casa, sabe, movimenta a casa. Criança, às vezes você olha para a casa, está tudo fora do lugar, mas compensa em alegria, compensa em contentamento, sabe? E Deus, quando pede a Abraão, pede algo de valor. Deus, Ele não nos dá qualquer coisa. Deus, Ele tem prazer em nos dar o melhor. Deus, Ele tem prazer em nos surpreender. A Bíblia diz muito mais e além do que pedimos e imaginamos, segundo o seu poder que nós opera. É verdade, Deus, Ele nos surpreende. Deus, Ele vai muito além das nossas expectativas. Ele sabe nos dar boas coisas, mas Deus também sabe pedir. E quando Deus pede, Ele não pede aquilo que sobra. Deus, quando pede, Ele não pede aquilo que é motivo de tristeza. Deus, quando pede, Ele não pede qualquer coisa. Deus, Ele pede de nós o melhor. Ele dá o que há de melhor. E quando Deus pede, Ele pede também o que há de melhor. Deus também sabe pedir, assim como Deus sabe dar. Ele olha para Abraão e diz: me dá Isaque. Toma o teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas. Deus sabia o grande amor que Abraão tinha por aquele menino. E vai-te à terra de Moriá. Terra de Moriá é um lugar de montes. Terra de Moriá é um lugar elevado. Terra de Moriá é um lugar áspero. Terra de Moriá não é um lugar verde, não tem campinas verdes, mas é um lugar elevado, é um lugar de montes, é um lugar de montanhas. E Deus está dizendo para ele: vai às terras mais altas. Deus está falando para Abraão: sai do vale e vai para as terras mais elevadas, vai à terra de Moriá. Esse é o endereço de Deus. E o Senhor diz para ele: sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Deus está dizendo assim: você vai a Moriá, mas você não vai a qualquer monte. Você vai a Moriá, mas você não vai a qualquer lugar. Você vai ao lugar específico que eu te indicarei. Vai guardando esta palavra no teu coração. Vontade de Deus, primeiro, tem propósito. Segundo, vontade de Deus tem lugar. Terceiro, vontade de Deus tem tempo. Guarda no teu coração: vontade de Deus tem propósito. Vontade de Deus tem lugar. E vontade de Deus tem tempo, propósito, lugar e tempo. Isso consubstancia acerca da vontade de Deus. Deus está dizendo para Abraão, Deus está convocando Abraão segundo o seu propósito. Deus está chamando Abraão no tempo de chamar. Deus está chamando Abraão para um determinado lugar. E mais ainda, vontade de Deus proporciona uma experiência ainda não vivida. Deus, Ele tem uma experiência não vivida para que eu viva, para que você viva. A palavra diz que o nosso conhecimento de Deus, ele é contínuo. O nosso conhecimento de Deus, ele não para no culto de ontem, ele não para na revelação de ontem, não. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É maravilhoso conhecer a Deus. E a vontade de Deus para Abraão, ele coloca de modo claro: vai, leva o menino, leva a tua alegria, leva o teu sorriso, leva o teu presente, leva a tua promessa. Oh, e Abraão escuta aquilo. Não é dito para nós como ficou o coração de Abraão, a gente só pode especular. Não é dito para Abraão como ficou a sua alma, em que estado ficou Abraão, mas a gente pode imaginar como foi pesada aquela noite em que Abraão teve que dormir. Provável que ele não tenha dormido bem, provável que ele não tenha conciliado o sono. Eu não sei se ele teve condições de chegar para Sarai e dizer: Sarai, o filho que nós esperamos, o filho que por 25 anos nós aguardamos, o filho desejado, o filho almejado, que desde a nossa juventude, quando casamos, desejamos ter e não tivemos, e depois na nossa caminhada com Deus durante 25 anos almejamos e era promessa de Deus. Ele agora está pedindo, dizendo:
toma o teu filho, a quem tu muito amas, e leva até a terra de Moriá, ao meu endereço, ao lugar que eu te mostrarei, e sacrifica-o ali. Talvez Abraão não contou para Sarai, porque na vida há coisas, queridos, que a gente não divide, há situações que não dá para contar, há situações que não dá para dividir, há narrativas que não dá para a gente promulgar, que não dá para a gente publicar, há narrativas que a gente tem que guardar no coração, há narrativas que a gente coloca no nosso coração lá dentro de forma introspectiva, e a gente só tem um com quem conversar, a gente só tem um para quem contar, e este um é Deus. Mas a situação de Abraão era tal que nem para Deus ele podia contar, porque a situação envolvia o próprio Deus. Talvez Abraão tenha guardado para si mesmo, guardado no seu coração, e nesta hora Abraão ele vai viver algo extraordinário, ele vai viver algo que sai da dimensão meramente humana, meramente natural. Abraão ele vai vivenciar a verdadeira fé. Abraão vai aprender a depositar no Senhor a sua confiança, porquanto Deus lhe fez uma promessa, e Deus não promete para esquecer, Deus não promete para não cumprir. Ele não é o homem para que minta, diz a palavra, não é filho do homem para que se arrependa. Eu posso não conhecer todos os caminhos de Deus, eu posso não conhecer todas as curvas que há no caminho, eu posso não conhecer todos os trechos e trilhas que há no caminho, mas uma coisa é certa: quando você anda no caminho, confia. Quando você anda no caminho, acredita, porque o Deus que prometeu que lhe fará chegar, Ele te fará chegar ao lugar seguro. Ele vai te fazer chegar àquela mesa, Ele vai te fazer chegar lá do outro lado do vale. A travessia pode ser difícil, a travessia pode ser desafiadora, mas é fiel aquele que vai na frente, é fiel aquele que caminha, é fiel aquele que promete um banquete lá do outro lado, uma mesa posta, o teu cálice há de transbordar, a tua vida há de se alegrar. Abraão aprendia a confiar em Deus diante da situação e diante do desafio que era colocado para ele. Abraão, diz a palavra, eu não sei como ele dormiu, mas eu penso que ele não dormiu bem. Eu sou pai, eu imagino que como pai eu não dormiria bem, eu não ficaria tranquilo diante daquilo. Mas diz a palavra que no outro dia Abraão levantou-se bem cedo. Ele tinha mais de 100 anos, mas bem cedinho ele está se levantando. Diz a palavra, selou ele mesmo o jumento, sabe, ele mesmo está fazendo tudo. Ele tem muitos servos, mas aquele caso era tão sério, aquele caso era tão pessoal. É ele quem levanta cedo, é ele quem está selando o jumento, e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Eu costumo chamar os meus filhos logo cedo de manhã para ir para a escola, mais a Ilka do que eu, na verdade, mas às vezes é eu mesmo que estou lá chamando eles de manhãzinha para a escola, não é? E essa semana me lembro de ter feito isso. Eu imagino que Abraão, assim como eu estava chamando meu filho para a escola, Abraão bem diferente, não estava chamando Isaque para ir para a escola, estava chamando Isaque para o sacrifício. Abraão toma consigo aquele menino, toma consigo a sua alegria, ele toma o seu amado filho Isaque. Diz a palavra, ele ainda rachou a lenha para o holocausto. Sabe, que coisa tremenda, é um homem pegar um machado, e aquela lenha não era para o café da manhã, aquela lenha não era para o almoço, aquela lenha não era para o jantar, aquela lenha era para sacrificar a sua alegria, aquela lenha era para queimar a sua esperança, aquela lenha era para reduzir a pó aquilo que era o contentamento da sua vida. Ele mesmo está com aquele machado rachando a lenha. Eu imagino que quando o machado batia na lenha, o coração de Abraão sentiu impacto. Não eram os braços de Abraão que eram impactados, mas o seu coração, a sua alma era impactada. Mas Abraão estava aprendendo a confiar no Deus que o tinha chamado. Abraão, ele racha a lenha, e diz a palavra, e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Apesar das circunstâncias, Abraão, ele toma a decisão certa: eu vou ao lugar do endereço
de Deus. Não há lugar melhor do que o lugar do endereço de Deus. Pode parecer um lugar difícil, pode parecer um lugar desafiador, mas não há lugar como o endereço de Deus. O endereço de Deus é o endereço certo. O endereço de Deus é o melhor lugar. No endereço de Deus há cuidado. No endereço, na obediência em ir no endereço de Deus está a bênção do Senhor. E em confiança, Abraão vai ao endereço de Deus. Naquele mesmo dia, ele está indo ao endereço de Deus. Levantou-se cedo para fazer a vontade do Senhor. Diz a palavra que no terceiro dia, olha, se há o terceiro dia, houve o primeiro, houve o segundo. Eu penso que em cada um desses dias, Abraão, apesar de estar montado naquele jumento, apesar de não ter que fazer muito esforço naquela viagem, porque tinha uma montaria, apesar de ter 2 servos e um filho para o ajudar e para o servir, alguém que prepararia a refeição, alguém que serviria o café da manhã, aquela viagem, por certo, ele foi levando condições para acampar durante a viagem. Ele era nômade e conhecia muito bem as lides de viajar naquela região, mas eu penso que nada daquilo o contentava, a paisagem não o contentava, sabe, a beleza do lugar não o contentava, nada o contentava. Ele olhava para Isaac, talvez ele não conseguia esboçar o mesmo sorriso, porque ele olhava para Isaac e ele sabia a quem estava indo, ele sabia para onde estava indo, e ele não tinha participado isto, nem aqueles servos, nem ao próprio filho, mas ele apenas carregava o peso daquela situação com ele. Ele carregava aquilo que esmagava a sua alma e o seu coração, mas ele perseverou em ir ao endereço de Deus. No terceiro dia, diz a palavra, então Abraão, no terceiro dia, versículo 4, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. O terceiro dia, Abraão está tendo uma visão de Deus. No terceiro dia, Abraão está tendo uma visão do lugar da vontade de Deus. No terceiro dia, Abraão está tendo a visão do tempo da vontade de Deus. No terceiro dia, Abraão está tendo a visão do lugar, do tempo e do propósito da vontade de Deus. E Abraão, ele está tendo uma visão de que experiência, o tempo, o lugar da vontade de Deus e o propósito da vontade de Deus irão produzir na sua vida. Ele tem visões de Deus. Certamente ele andou cabisbaixo no primeiro dia, certamente o peso lhe esmagou no segundo dia, mas o terceiro dia estava chegando, e no terceiro dia ele vai levantar a cabeça. Há um tempo para andar com a cabeça baixa, há um tempo para andar com o coração pesado, mas também tem um tempo de levantar os olhos e ver a visão de Deus. Diz a palavra, a sua vontade é boa, a sua vontade é agradável e a sua vontade é perfeita. Mas é necessário crer nesta vontade, é necessário confiar nessa vontade e é necessário seguir após esta vontade. É o que Abraão está fazendo. Abraão, diz a palavra, ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos. Abraão está no pé do Moriá. Abraão está no pé do monte de Deus. Abraão está no pé do monte do endereço indicado por Deus. E ele vai subir o monte. Mas para subir o monte, ele vai abrindo mão de algumas coisas. Para subir ao monte de Deus, para vivenciar a vontade de Deus, o tempo de Deus, o propósito desta vontade, o lugar desta vontade e a experiência que essa vontade vai proporcionar na sua vida, Abraão, ele vai abrindo mão de algumas coisas. Primeiro, ele abre mão dos servos. Sabe, servos são aquelas pessoas que fazem por mim. Servos são aquelas pessoas que fazem por você. Para subir o monte de Deus,
você tem que abrir mão dos servos, você tem que abrir mão do conforto, você tem que abrir mão da comodidade, sabe? Aquela cama quentinha que é tão gostosa, é preciso abrir mão dela. Ele diz: eu amo os que me amam, e o que de madrugada me busca vai me encontrar. Para buscar o Senhor de madrugada é preciso amá-lo mesmo. Para deixar a cama quentinha no inverno é preciso ter algo que te mova, é preciso ter um amor que te levante para enfrentar o frio, sabe, de um chão gelado. Ainda que você possa colocar um tapetinho para melhorar a situação, mas para colocar a face no pó em uma noite fria, em uma noite gelada, é preciso ter algo que te motive, é preciso ter algo que te levante, é preciso ter algo que te mova. E é este amor, é este chamamento que Abrão terá que vivenciar. Ele terá que deixar o conforto, ele vai ter que deixar a tenda, ele vai ter que deixar aqueles que o servem, aqueles que tornam as coisas mais fáceis para ele, porque para subir o monte de Deus, você abre mão das facilidades. Para subir o monte de Deus, você tem que abrir mão das comodidades. Para subir o monte de Deus, você vai assumindo o protagonismo da subida. Você não tem aquela pessoa que está lá no círculo de oração e você diz: ora por mim, jejua por mim, coloca o meu nome no caderno da oração. Irmão, quando a senhora orar ao Senhor de madrugada, lembra de mim, fala de mim, me apresenta ao Senhor. Aqueles que fazem isso por nós e são intercessores das nossas vidas, e Deus abençoe e recompense a estes. Mas para você subir o monte de Deus, para você vivenciar a experiência de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus na tua vida, é preciso ir abrindo mão daqueles que fazem por você. É preciso que você comece a fazer por você. O jejum é teu jejum, a oração é tua oração, a vigília é a tua vigília, a leitura da Bíblia é a tua leitura da Bíblia, a meditação da palavra é a tua meditação da palavra, a primazia do tempo é a primazia do teu tempo na presença de Deus. Você vai abrindo mão de algumas coisas que trazem, sabe, conforto. Você vai indo para alguns lugares que não são tão confortáveis, porque você tem um desejo de subir o Moriá de Deus, subir o monte de Deus, de sair de terras de baixo e ir para as terras que estão em cima, aonde está o endereço do Senhor na tua vida. Abrão vai deixando os servos, ele também deixa o jumento. O jumento não vai subir. Até ali o jumento carregou ele. Até ali o jumento pode ter servido como montaria. O jumento tem força para subir um Moriá. Abraão, ele não tem aquelas pernas de um jovem. Não, Isaac tem pernas jovens. Isaac tem o vigor da juventude. Abraão não tem mais o vigor da juventude com mais de 100 anos. Mas Abraão vai ter que abrir mão do jumento. Ele vai ter que abrir mão da força que o jumento proporciona. Sabe, o jumento não só representa força, mas o jumento é algo que produz. O jumento, economicamente falando, o jumento era como um motor que produzia naquele tempo. O jumento proporcionava bens, o jumento proporcionava renda, o jumento proporcionava trabalho. Mas para subir o monte de Deus, para ter experiência com Deus, não importa quem você é, não importa o diploma que você tem, não importa qual é o teu patrimônio, qual é a tua renda, nem quanto você dá, nem quanto você oferta, nem valor de dízimo, não. Quando a gente se volta para subir o monte de Deus, conta é uma coisa, não é chamada quantidade, conta uma coisa chamada fidelidade. O Senhor, Ele não está prestando no gasofilácio atenção a quem está dando muito porque sobra, a quem está dando muito porque tem muito. Ele está prestando atenção numa viúva, e essa viúva não tinha nada, mas de tudo quanto ela tinha, o pouco que tinha, e era tudo que ela tinha, ela oferta ao Senhor na sua fidelidade e no seu amor. E é esta viúva que ele vai mencionar, é esta viúva de quem ele vai falar. E eu tenho certeza de uma coisa: aquela viúva, ela subiu ao Moriá, ela subiu ao lugar da vontade de Deus, ela foi no endereço de Deus, ela viveu o propósito de Deus, e o
tempo de Deus, e ela saiu dali cheia da bênção do Senhor, porque enquanto ela dava tudo quanto ela tinha, havia um Deus que prestava atenção na sua fidelidade. Ainda que ela não tivesse consciência, os olhos de Jesus estavam sobre ela, os olhos de Jesus estavam acompanhando ela, e dela ele deu testemunho. Eu tenho convicção de uma coisa: a vida daquela viúva nunca mais foi a mesma vida, nunca mais. Ela disse: eu vou subir o Moriá levando aquilo que eu tenho, apenas a minha pobreza. Eu tenho convicção de uma coisa: ela viveu uma vida extraordinária a partir daquele dia. Abrão está subindo o Moriá para viver uma experiência que ele ainda não viveu. Tem que deixar o jumento para trás, tem que deixar a facilidade para trás, tem que deixar o conforto para trás, tem que deixar. A nossa geração está acostumada com o instantâneo, a nossa geração está acostumada com a facilidade, a nossa geração nem botão aperta mais. Eu sou da geração do botão. Na minha geração já tinha que aprender a digitar. A gente fazia datilografia, que era para poder a gente escrever direitinho na máquina de escrever. Eu sou do tempo da máquina de escrever. Depois a gente teve o teclado, mas a minha geração, que era da máquina de escrever, apenas teve que aprender a digitar o teclado devagar. Mas a geração atual é diferente, nem botão tem mais, que é só a telinha. Ô glória, é só botar o dedo. Ô glória, a gente se acostumou com essa facilidade. Mas olha, facilidade faz parte da vida, facilidade e conforto fazem parte da vida. Mas no tocante a subir o Moriá, no tocante a subir o monte de Deus, no tocante a viver a vontade e o lugar de Deus, e o propósito de Deus, e a experiência de Deus, você vai deixando a facilidade para trás e vai aprendendo uma coisa: os teus joelhos vão te levar mais longe do que o jumento. Olha, o teu esforço em buscar o Senhor, a palavra diz que o reino de Deus é tomado à força, é preciso se esforçar. Ele disse para Josué: te esforça, Josué, te esforça, levanta a cabeça e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a minha promessa. Mas você tem que levantar da facilidade, você tem que sair da tenda, você precisa deixar o aconchego e subir o Moriá, o endereço que eu te dei das terras mais elevadas. Ele vai subir o Moriá. E diz a palavra, Abraão diz: permanecer aqui com o jumento. Já pensou se aqueles servos vissem Abraão sacrificando o filho, não iam deixar? Eles não tinham a visão que Abraão tinha. Eles não tiveram o chamamento que Abraão teve. Eles não conversavam com Deus como Abraão conversava. Eles não estavam habituados a ouvir a voz de Deus como Abraão estava habituado a ouvir. Eles não iam entender. Tem coisas, queridos, que são pessoais. Tem experiências que são particulares. Tem revelações que são individuais. Porque Deus vai tratando conosco. Oh glória, na nossa individualidade, aleluia. Oh glória. Outras pessoas não vão entender, outras pessoas não vão compreender. Tinha que deixar os servos. E se levasse o jumento, e na hora de fazer a oferta, ele dissesse: Isaac é minha alegria, eu vou ofertar o jumento. Deixa, o Isaac é meu, eu vou ofertar. O Senhor vai se contentar com o jumento, eu não vou abrir mão do meu Isaac. O jumento tem que ficar para trás. Oh glória. Fazer vontade de Deus é preciso fazer do jeito de Deus. Quando Abraão saiu para andar com Deus, ele foi levando Ló. Se Deus não me der um filho, tem Ló. Sabe, esse modelo não servia mais. Abraão não era mais Abraão, ele era Abraão. E esse Abraão vai entendendo: aqui não cabe mais o jumento Ló. O jumento Ló ficou lá no capítulo 13 e 14, ficou lá para trás. É hora de fazer a vontade de Deus, do jeito de Deus, aleluia, do entendimento de Deus, no endereço de Deus. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. Carregar lenha não é algo fácil. Carregar lenha machuca o ombro. Quando eu era garoto, mamãe tinha banca na feira e tinha a armação da feira. Aquela armação da banca tinha uma madeira de um lado, madeira do outro. Tinha uma madeira que era colocada no meio, aqui era transversal e vinha lona.
Mas a madeira não chegava na banca se eu não levasse. Eu tinha que pegar a madeira, colocar no ombro e levar. Ainda hoje eu tenho uns ombros, oh glória, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, marcados por carregar aquela armação. Não era tão pesada, mas quando você andava uma certa distância ia pesando. E aí estava uma paradinha, trocava de ombro para poder completar o trajeto. Depois parava e trocava de novo. Sabe, não é fácil carregar lenha. Lenha pesa. Lenha não se forma da noite para o dia também. Lenha é um crescimento de ano após ano. A madeira que você tem para queimar, ela não foi formada em um dia. Ela não foi formada em uma semana, são anos formando aquela madeira. Depois de formada, ela precisa ser retirada da terra. Sua ligação com as raízes da terra tem que ser rompida. Oh glória, ela precisa sair de baixo e ser rompida. Ela precisa ser quebrada, ser dividida. Não serve aquela coisa genérica. Lenha fala de oração, vida de oração. E vida de oração não é aquela oração genérica que você faz na hora de comer. Não é aquela oração que você faz, Senhor, eu aqui, obrigado pelo dia, e já cai dormindo. Há um momento em que você tem que pegar a lenha e sair rachando ela, quebrando ela, dividindo ela, sabe, reduzindo ela a assuntos, a situações, a coisas particulares da tua vida. Carregar lenha não é algo fácil, não é natural do ser humano carregar lenha. Mas para subir o Moriá, é preciso assumir a responsabilidade pela vida de oração. Para subir o Moriá de Deus, é preciso assumir um compromisso pessoal de buscar a face do Senhor, de participar a Deus a tua vida, de colocar diante da face do Senhor aquilo que vai na tua alma, de colocar diante do Senhor as tuas perguntas vitais, de colocar diante do Senhor as tuas preocupações do dia a dia, ou de colocar diante de Deus os desafios do caminho, de colocar diante de Deus até as tuas fraquezas, de colocar diante de Deus os teus erros, de conversar com Deus, de pedir a Deus orientações específicas para a tua vida, orientações específicas para o passo que você vai dar, orientações específicas para o degrau que você precisa subir, ou para o degrau que você precisa descer. É preciso colocar diante do Senhor. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Agora tem uma coisa: quem carrega a lenha é você. É preciso colocar a lenha nos teus ombros e dizer: essa lenha é minha, é do meu holocausto, é daquilo que Deus me pediu, é aquilo que eu vou ofertar ao Senhor. É preciso carregar a lenha. E Abrão toma a lenha, coloca sobre o Isaque, seu filho. Carregar a lenha fala de renúncia. Para subir o Moriá, eita glória, para chegar mais perto de Deus, a gente precisa ficar mais longe da gente mesmo. Para chegar mais perto de Deus, a gente vai abrindo mão de nós mesmos. Abraão estava abrindo mão daquilo que ele mais amava, era o seu filho. Abraão estava abrindo mão daquilo que ele mais queria, era não subir o Moriá para sacrificar o seu filho. Abraão não estava disposto, humanamente falando, a abrir mão de Isaque, mas Deus mandou, ele estava subindo o Moriá, ele estava abrindo mão de si mesmo. Jesus, ele disse: aquele que quiser me seguir, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua própria vontade, negue o seu próprio entendimento, negue os seus próprios conselhos, negue aquilo que você mesmo quer e deseja. E ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí me siga, tome a lenha, coloque nos ombros e suba o Moriá, o lugar do endereço e da vontade de Deus para a tua vida. Ele coloca a lenha sobre Isaque, e ele mesmo levou as brasas, ou o fogo. Vai levando o fogo para preparar o holocausto, e vai levando o cutelo. Vai levando o cutelo, é o punhal. Ele vai levando um punhal muito afiado. É um punhal que corta. É um punhal que corta com duas lâminas. É um punhal
que ele tem experiência no seu manuseio. Você tem um punhal na sua mão. Para subir o Moriá, você precisa ter 2 lâminas nas suas mãos. Para chegar no endereço de Deus, no lugar da vontade de Deus, é preciso afiar a ferramenta, é preciso utilizar a ferramenta, é preciso ter experiência no uso da ferramenta, é preciso ter dedicação no amolamento das lâminas da ferramenta, para que ela tenha um fio pronto, para que você possa prestar o teu sacrifício, o teu holocausto e dar a tua oferta no lugar do endereço de Deus. Ele vai levando o cutelo, e enquanto caminhavam juntos, veja, ele não sobe o Moriá só. Ele não sobe o Moriá só, mas ele está levando o seu filho. Ele não vai à escola dominical só, ele leva o seu filho. Ele não vai ao culto só, ele vai levando o seu filho. Ele não vai à presença de Deus só, ele vai levando a sua família. Ele não vai ao lugar do endereço de Deus sozinho. Ele está disposto, ele se esforça em levar consigo aquele que é a sua alegria, aquele que é a sua esperança, aquele que vai dar continuidade a sua família. Ele vai levando o seu Isaac, e ambos caminham lado a lado, ambos caminham juntos. Pais precisam caminhar ao lado dos seus filhos, filhos precisam caminhar ao lado dos seus pais. Ou o diálogo não pode cessar. O pai não pode deixar de ser aquele com quem o filho tem liberdade de falar, aquele com quem o filho tem liberdade de dizer as coisas. O pai precisa ter abertura para conversar com seu filho. Mais do que pai, é preciso ser um amigo de verdade. A palavra de Deus diz: ao homem não é bom ter muitos amigos, mas tem o amigo mais chegado que o irmão. Bem verdade que este amigo é Jesus, mas como imitador de Cristo, você precisa ser o amigo do seu filho. Você precisa ser aquele primeiro amigo com quem o seu filho tem a liberdade de conversar. Você precisa conhecer a história, o que vai no coração do seu filho. O seu filho precisa conhecer quem você é, saber o teu coração, saber a tua experiência com Deus, saber o teu relacionamento com Deus, ver, ter em você a referência, o referencial daquele que vai à presença do Senhor. Ele vai assim seguindo os teus passos, guia o menino no caminho em que deve andar, e até a idade adulta não se desviará dele. Abraão está subindo Moriá, e ele vai guiando o seu Isaac à presença de Deus. Ele vai subindo Moriá, e ele vai levando o seu filho precioso também à presença de Deus. Pais não cultuam na igreja enquanto os filhos batem papo no estacionamento, não. Pais cultuam na igreja e os seus filhos, eu e a minha casa, na presença do Senhor, eu e a minha família na presença do Senhor. Filhos são galardão de Deus, filhos são herança do Senhor, e esses filhos precisam ser cuidados por Deus, cuidados por você na presença de Deus. Ele sobe o Moriá, mas ele caminha com seu filho. Os dois caminhavam juntos, lado a lado. Isaac, no versículo 7 diz: chamou por seu pai Abraão, meu pai, oh glória. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho, oh glória. Um é do outro, um pertence ao outro, um está vinculado ao outro, um está ligado ao outro. Sim, meu filho. Então Isaac indagou: eis o fogo. Porque menino que vai com o pai à presença de Deus, menino que aprende a palavra com o pai, menino que vê o pai ler a palavra, que participa com o pai da experiência de Deus, ele vai entendendo as coisas de Deus. E é isso que Isaac está demonstrando aqui, quando ele indaga ao pai, perguntando: eis o fogo e a lenha. Está aqui, pai, o fogo, eu estou vendo. Está aqui as brasas, está aqui a lenha, pai. Mas ele faz uma pergunta fundamental. Ele diz: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac sabia
Não existe holocausto sem cordeiro. Não existe adoração a Deus sem oferta. Ele está perguntando a Abraão: mas cadê o cordeiro? Pai, aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Quando estava João Batista anunciando a palavra, vivenciando o seu ministério, passou o carpinteiro da Galileia. E João Batista olhando para ele, e Deus abre-lhe o entendimento e a visão, e ele aponta. E toda aquela sociedade observava enquanto ele apontava, e ele dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No outro dia, o carpinteiro da Galileia passou outra vez, e João Batista aponta o dedo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido, minha querida, aonde está o Cordeiro no teu coração? Aonde está o cordeiro no teu tempo? Aonde está o cordeiro na tua casa? Aonde está o cordeiro na tua família? Que lugar o cordeiro ocupa na tua vida? Aonde está o cordeiro? Sem cordeiro não há adoração. Sem cordeiro não há salvação. Sem cordeiro não há vida transformada. Sem cordeiro não há experiência com Deus. Sem cordeiro não há porta de acesso. Sem cordeiro não se sabe o caminho. Sem cordeiro, oh glória, sem Deus, aonde está o cordeiro? Ele está do lado de fora ou ele está do lado de dentro? Cordeiro do lado de fora não serve, é preciso que o cordeiro esteja do lado de dentro. Aonde está o cordeiro? Essa pergunta de Isaac era fundamental. Oh aleluia. Você precisa andar com o cordeiro. Eu preciso andar com o cordeiro. Eu preciso viver com o cordeiro. Os discípulos de João acompanharam o cordeiro naquele dia. E quando o cordeiro parou e perguntou: o que é que vocês querem? Eles perguntaram: aonde é que o Senhor mora? E ele disse: venham comigo. E eles passaram o dia com o cordeiro. E eles conheceram o cordeiro e saíram falando do cordeiro. E foram contando para os outros: nós encontramos o cordeiro de Deus. Você já encontrou o cordeiro? Você já vivenciou esse encontro com o cordeiro? Eles vivenciaram o encontro com o cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus. Você precisa se encontrar com o cordeiro. Onde está o cordeiro, Pai? Assegurou-lhe Abraão. Como dizer ao filho que o filho era o sacrifício daquele dia? Como dizer ao filho amado que o filho seria sacrificado naquele dia? Abraão não tinha como dizer isso em palavras, ele não conseguiu. Mas ele teve uma revelação de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele vai dizer lá no Evangelho de João, lá na altura do capítulo 8, que Abraão teve a visão do seu dia e se alegrou. Eu penso que quando Abraão procurou pelo cordeiro, oh glória, Deus abriu-lhe o entendimento. A experiência começou com aquela pergunta. Abraão abriu o entendimento. Ele viu as eras. Ele conseguiu enxergar dispensações que estavam adiante. Ele viu a dispensação da graça. E ele viu lá na terra de Moriá, até Maio Kemerraia, lá no monte chamado Caveira, do lado de fora da cidade. Ele viu uma cruz. E naquela cruz estava, pendurado entre os céus e a terra, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olhou e ele viu sobre ele os pecados da humanidade, sobre ele os pecados de Abraão, sobre ele os pecados de Sara, sobre ele os pecados de Isaac. Ele viu sobre ele os pecados de Adão. Ele viu sobre ele os pecados de geração após geração, preço pelo resgate do pecador sobre ele. E nessa hora ele olha para o seu filho e numa revelação profética de Deus ele diz: oh glória, Deus, meu filho, proverá para si cordeiro. Oh glória, Deus mesmo proverá para Deus. Deus suprirá
a demanda de Deus. Aleluia. Oh glória, o homem não pode suprir a demanda pela salvação do homem. O homem não pode salvar o próprio homem. Ele pode ser muito religioso, ele pode ser muito disciplinado, ele pode acreditar numa filosofia, ele pode entrar no mosteiro, ele pode viver a pão e água, ele pode se chicotear em uma cela, ele pode maltratar o próprio corpo, ele pode abrir mão dos prazeres da vida, como fazem alguns budistas, algumas religiões orientais. Não comer carne, não ter uma esposa, não ter os prazeres de uma vida conjugal, abrir mão e viver isolados. Ele pode se tornar um eremita, mas ele não pode se tornar salvo, ele não pode salvar-se a si mesmo, ele não pode providenciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não pode salvar-se a si mesmo. Deus proverá para Deus o escape para a salvação daquele a quem Deus ama, meu filho. Deus proverá para si, Cordeiro, meu filho. E diz a palavra: e continuaram a caminhar, ambos juntos. Eles permaneceram nesta confiança. Eles subiram Moriá nesta confiança. Confia no Senhor e sobe o Moriá. Confia no Senhor e dá o passo com segurança. Confia no Senhor, porque no endereço de Deus você pode chegar com lágrimas. No endereço de Deus você pode chegar com esforço. No endereço de Deus você pode até chegar com o coração pesado. Outro dia uma irmã disse para mim: pastor, eu estava em casa e eu me lembrei do salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eu olhei para o meu coração e não tinha alegria. Eu olhei para o meu coração e eu perguntei: Senhor, aonde está esta alegria? Eu não sinto alegria. Eu disse para ela: é verdade, minha filha. A carne, ela não vai se alegrar em ir à presença do Senhor, porque a carne é caída. A carne, ela tem apetites carnais. E para subir o Moriá de Deus tem renúncia. Para subir o Moriá de Deus tem que deixar o conforto da casa, tem que deixar o lar quentinho. Para ir à presença de Deus é preciso enfrentar no inverno a chuva. Tem algumas igrejas que quando chega o inverno o povo não sai de casa. Quando chega o inverno basta uma chuvinha, uma garoinha lá fora. Sabe, a estrada já não é mais de barro, a estrada já não tem mais poças de água para você sair pulando. Pula aqui, tem uma poça de água ali, tem uma lama ali. Não, é no asfalto, sabe, tudo asfaltado, bonito. A rua iluminada por lâmpadas de LED, graças a Deus. Mas está chovendo, faz frio. E a pessoa diz: eu não vou para a igreja hoje não. Hoje não dá, está chovendo muito, está difícil. Eu digo: minha querida, a carne não tem esse contentamento. Agora tem um que se alegra quando você diz: eu vou à presença do Senhor. É o teu espírito dentro de você. Oh glória. Ele tem sede de Deus. Alabaio comalaia. Rei, oh, minha alma tem sede. Mas é sede da presença de Deus. Assim como a coça brama, suspira, deseja, anseia as correntes das águas por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede, tem necessidade. Na minha alma tem um espaço do tamanho de Deus. Na minha alma há uma necessidade do tamanho de Deus. Só Deus pode suprir essa necessidade. É o Espírito que se alegra e diz: alegrei-me. Eu fiquei contente quando me disseram: vamos renunciar ao pecado, vamos deixar a iniquidade, vamos deixar o vício, vamos deixar a mentira, vamos deixar o engano, vamos deixar tudo que nos afasta da presença de Deus, vamos renunciar a nós mesmos e vamos subir o Moriá de Deus, vamos subir o Moriá da presença do Senhor. Nós temos o encontro no lugar, no tempo, no endereço, no propósito de Deus, e Ele vai nos fazer viver coisas novas. Ele vai nos fazer viver coisas novas.
Abraão não está levando servos, porque essa experiência não é para servos. Essa experiência é para íntimos. É para íntimos, servo faz o que manda. Abraão está indo viver uma nova dimensão com Deus, nessa subida. O Senhor Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: vocês me chamam de Senhor, e eu sou. Mas eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos. Porque eu tenho revelado para vocês a intimidade do coração de Deus, a intimidade da palavra de Deus. Oh glória! Eu tenho trazido vocês para mais perto do coração de Deus, para o monte da presença do Senhor, para viver coisas novas. Oh aleluia! Clama a mim e responder-te-ei. E te anunciarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Amigos. Amigos são da intimidade. Amigos têm acesso. Amigos chegam na casa, vão até a cozinha, vai no quarto, porque é amigo. Amigo não tem protocolo. Amigo sabe os segredos. Amigo entende o outro até na expressão do rosto. Eita, quer ser teu amigo. Oh, aleluia. Faz dele o teu amigo nessa manhã. Faz do Senhor o teu amigo. Não há amigo como ele. Ele vai dizer de Abraão o servo. Ele vai dizer de Abraão o nômade. Ele vai dizer de Abraão o hebreu. Abraão, meu amigo. Até o Alcorão, o livro texto dos muçulmanos, se refere a Abraão como o amigo de Deus. Lá no Moriá, mais que servo, amigo, relaxa. Lá no Moriá, eu te conhecia antes de ouvir falar, mas aqui no Moriá eu vejo a tua presença, eu sinto a tua presença. O Senhor fala comigo, o Senhor se revela em mim, o Senhor trata com a minha alma. Aqui no Moriá eu sinto a tua presença ardendo bem dentro e bem perto. Moriá é esse lugar mais profundo, é esse lugar mais elevado. Moriá é este lugar de encontro pessoal com Deus. Mais que religião, relacionamento. Mais que disciplina em fazer, em cumprir, prazer, amor em fazer. Oh, aleluia, para estar mais perto de Deus, para sentir mais de perto a sua presença, para ter revelações mais profundas de Deus, para viver experiências nunca antes vividas com Deus, experiências que Ele quer que você viva, experiências que você precisa viver. Assegurou-lhe Deus, assegurou-lhe Abraão, Deus proverá. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus apontara, Abraão construiu o altar. É lá na altura que você faz o altar de adoração. É quando você sobe o Moriá que a tua vida tem um altar exclusivo para adorar o Todo-Poderoso. Oh glória! Ele edifica o altar, ele põe a lenha. Tem altar. O altar precisa estar organizado. O altar não é de qualquer jeito. Aleluia. Oh glória. O altar tem uma ordem neste altar. Tem uma organização neste altar. Não é qualquer altar. Ele organiza o altar do jeito de Deus. Ele coloca a lenha sobre o altar. E agora vem a hora complexa. São coisas que o texto sagrado não revela.
Mas a Bíblia e o escritor sagrado vai dizendo: depois amarrou o filho. Como é que você diz para o seu filho: meu filho, você é o holocausto que Deus está pedindo? Deus podia ter pedido o meu rebanho de camelos e eu dava. Deus podia pedir o meu rebanho de ovelhas e eu dava. Ele podia ter pedido que eu trouxesse todo o ouro que eu tenho amealhado nesses anos, toda a prata que eu possuo nesses anos, os campos que eu comprei, que eu adquiri na terra a bom preço, e tudo eu traria para o Moriá e daria de bom grado para Deus que me deu tudo. Mas Ele não quer nada disso. Ele não quer o carro, Ele não quer a casa, Ele não quer o apartamento de cobertura, Ele não quer a mansão, Ele não quer a empresa, Ele não quer a conta bancária, meu filho. Ele quer você. Ele quer você, Isaac. É você que faz ele sorrir. É você que é a promessa dele. É você que faz os olhos dele brilhar. É você que faz ele ficar contente. É você que faz ele ficar feliz. É você que ele ama, meu filho. Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito no teu lugar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cordeiro de Deus perguntou a Deus: por que me desamparaste? Eli, Eli, Elai, Elai, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque você é o alvo do amor de Deus. Porque você é o sorriso no rosto de Deus. É por isso. Como é que se diz ao filho: você é? Você é, meu filho. Sabe, aquele menino tinha força. Sabe, aquele menino tinha vigor. Sabe, aquele menino era inteligente. Sabe, aquele menino tinha coragem, era valente. Mas promessa de Deus tem a natureza de Deus. Promessa de Deus tem a mente de Deus. Promessa de Deus tem um comportamento de Deus. Ele disse: manso e humilde de coração, aprendei de mim. Isaac podia lutar com o pai. Isaac podia amarrar ele mesmo o pai, e ele mesmo colocar o pai no sacrifício e sacrificar o pai. Isaac podia sair correndo e descer. Subir não é fácil, mas descer não é difícil. Mas Isaac, sendo a promessa de Deus, ele se comportava como promessa de Deus. A palavra diz: ele não protestou, ele não abriu a sua boca, mas ele se deixou amarrar. Ele se deixou amarrar. A palavra diz que Abrão amarrou o filho. Sabe, amarrar na Bíblia é uma palavra que significa berite. E berite é aliança. Amarrar é fazer aliança. As pessoas, quando se casam, elas dizem de forma muito certa: vou me amarrar. É verdade, aliança é berite. E berite é amarrar. Ele amarrou o filho. Deus quer te amarrar nessa manhã. Te amarrar nele. Oh glória. Ele diz na sua palavra em Oséias: eu os atraí com cordas de amor e com laços de ternura. Ele quer passar essas cordas de amor no teu coração. Ele quer passar essas cordas de amor na tua alma, no teu ser. Te atrair para bem perto dele. Te prender com laços de ternura.
para que você ande aonde Ele anda, para que você vá aonde Ele vai, para que você viva aquilo que Ele vive. Você vai andar com Ele, você vai viver com Ele, você vai dormir com Ele, vai acordar com Ele, vai trabalhar com Ele, vai sonhar com Ele, vai fazer com Ele, vai conversar com Ele, vai ouvir a voz dEle, vai aprender dEle. Faça candalaio telecantelebeseia, e você vai viver a eternidade com Ele. Vem ser amarrado nele. Oh glória, vem. Alguém já disse que ele morreu de braços abertos. Eitarabira cela comelaia. Remenaio sibileu camaste. É a chamada dele, é o chamamento dele dizendo: vem, vem, sobe o Moriá e vem ter esse encontro com o Cordeiro de Deus. Abraão amarra o filho, coloca sobre o altar em cima da lenha. O sacrifício está pronto, está tudo certo, fez tudo do jeito que Deus mandou. Todos os porquês que Abraão tinha que perguntar, já perguntou. Todos os paraquês que ele tinha que indagar, ele já indagou. Deus não deu resposta. O mandado de Deus é claro, o mandado de Deus é específico. Me oferta o teu filho em holocausto. Sabe, sacrifício você não precisa ofertar todo o cordeiro. Não, uma parte não é ofertada, uma parte fica com o sacerdote, uma parte é consumida pelo sacerdote e a sua família. Agora o holocausto é diferente. O holocausto é tudo. E o que Deus pediu foi tudo. Deus não quer um pedaço teu. Deus não quer apenas o domingo à noite. 2 horas do teu domingo à noite, não. Deus não quer uma terça-feira de ensino na sede, ou uma sexta-feira na congregação, ou um culto na quarta-feira, ou um tempinho da escola dominical, não. Deus quer você todo. Aleluia. Ele te quer completo, Ele te quer completa. Ele não quer você dividido, Ele não quer um pedaço teu. Ele não abre mão nem do fio de cabelo da tua cabeça. Quando Moisés dizia a Faraó: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Faraó queria negociar. Olha, vai os homens, ficam as mulheres. A Moisés dizia: não pode, tem que ir homem e mulher. Não vai os homens, as mulheres, então fica as crianças. Também não dá para ir o pai e a esposa, e vai ficando os filhos. Não, tem que ir o pai, a mãe e as crianças. Olha, então vocês vão, mas deixa o gado. Não, a gente vai tudo. Só serve se for completo, só serve se for tudo. Deus te quer, mas Deus não te quer uma parte, Deus não te quer um pedaço. Deus te quer completo, inteiro, inteira. Oh glória, no altar dele. Eu me lembro de um pastor, orou por um empresário, intercedeu por ele, jejuou pela salvação dele, ligou para aquela empresa e disse: eu preciso falar com o CEO dessa empresa, eu preciso que ele me dê pelo menos 10 minutos. Ele queria falar de Jesus para aquele empresário, e aquele empresário estava sempre ocupado, e aquele pastor insistiu, continuou orando, continuou jejuando, oh aleluia, dizendo: eu preciso pelo menos 10 minutos. E aquele empresário, pela secretária, mandou dizer ao pastor: diga ao pastor que ele vem aqui dia tal, ele tem 5 minutos. E o pastor foi. E sentou e levou a Bíblia. Levou o cutelo. O cutelo dessa palavra que penetra a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas. Em 5 minutos ele golpeou a alma, o coração daquele empresário, falando do Evangelho de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que o tempo terminou, ele disse: pastor, o seu tempo terminou. 5 minutos. E o pastor disse: tudo bem. E aí o empresário disse: eu só tenho uma pergunta para o senhor. Pergunte. E o empresário perguntou: quanto eu devo dar para fazer parte da sua igreja? Quanto é que eu tenho que pagar para ser membro da sua igreja? E aquele pastor, numa oração ao Senhor,
recebeu de Deus uma resposta, porque esse tipo de resposta não é humana, é divina. Ele olhou no olho daquele empresário e disse: quanto você tem que dar? Você tem que dar é tudo. Você tem que dar a sua alma, você tem que dar o seu coração, a sua família, a sua empresa, tudo que você possui, tudo que você vai possuir. Deus, Ele te quer, mas Ele quer com tudo. Não serve uma parte, só serve se for tudo. Ai, a semecamasteia. É o maior tesouro do universo. É o Senhor. Ele vale mais que tudo que você é, que tudo que você possui. Houve um culto, o empresário foi. E quando houve o apelo aquela noite, lá do fundo daquela igreja saiu aquele homem com lágrimas nos olhos. Ele entregou a vida ao Senhor. Ele entregou tudo. E através dele, das ofertas dele, a obra de Deus avançou naquele lugar. Só serve se for tudo. O coração só serve se for todo. Só serve se for tudo, querido. Só serve se Ele se entregou todo por você. Ele deu a vida completa por você. Ele sacrificou tudo por você. Ele deixou até a última gota de sangue na terra por você. E quando não tinha mais sangue, saiu água, porque já não tinha mais glóbulos vermelhos para jorrar. Então um restinho de glóbulos blancos Ele também doou por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abraão tomou o cutelo. Eia, Sema levantou o cutelo. Termina Candalash, para tirar a vida do seu filho e oferecer como mandado de Deus, ainda que Deus nunca pediu sacrifício humano. E quando ele levanta o cutelo, sabe, cutelo também representam situações adversas na vida. Cutelo são coisas que também ameaçam. São coisas na vida. Aprovações das quais o cutelo fala. Sabe, cutelo ameaça, cutelo se levanta. Glória, mas tem uma coisa: no endereço de Deus não há dano para você. No endereço de Deus pode até ter cutelo, pode até um leão te cercar, mas ele não pode te tocar. Daniel pode até ser jogado nas covas dos leões. Cada dente de leão é um cutelo. Mas é fiel aquele que deu o endereço. É fiel aquele que estabeleceu o tempo. É fiel aquele que estabeleceu o propósito. No monte do Senhor, diz o profeta Isaías, nenhum dano se fará. Nenhum dano se fará. Nenhum dano se fará. Ninguém vai triscar na tua vida, porque está no monte, no endereço de Deus. Ele levanta o cutelo. E nesse instante, nesse momento, diz a palavra, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Glória, Riné, teu servo, eu estou aqui como da outra vez, para fazer o teu mandado. Me diz o que o Senhor quer que o Senhor faça e eu farei. Eu já estou no endereço. Eu já estou no tempo, eu já estou na tua vontade, eu já estou no teu fazer, eu já estou vivendo a tua experiência. Me diz o que o Senhor quer mais, e eu te dou, Senhor. Eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhes faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Lá em Moriá há muitos montes. Lá em Moriá há muitos montes.
Mas só um é o monte de Deus. Só um é o monte do endereço de Deus. Aqui na terra há muitos endereços para você. Aqui na terra em Moriá tem muitas terras elevadas para você subir. E alguns ficam dizendo: que monte eu vou subir? Que monte eu devo subir? Olha, vai no endereço de Deus. Só Cristo pode salvar. Que religião eu escolho? Escolhe Jesus. Só Jesus pode salvar. Aleluia. Que vontade eu devo fazer, a minha ou a de Deus? Faz a vontade de Deus. Sobe o monte de Deus, porque só no monte de Deus tem intimidade, só no monte de Deus tem revelação, só no monte de Deus tem salvação, só no monte de Deus tem Cordeiro de Deus que vai ficar no teu lugar. Oh, aleluia! Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Quem sobe o Moriá, na obediência, na renúncia, com o peso de obedecer à vontade de Deus, lá em cima, não vai perder o sorriso, oh glória, lá em cima vai reencontrar a alegria, lá em cima vai reencontrar a promessa, lá em cima Deus vai renovar as promessas. Deus renovou as suas promessas para Abraão, para Isaque, para Jacó, para a sua descendência, e Ele cumpriu: em ti eu farei benditas todas as famílias da terra. Você é uma dessas famílias que o Senhor quer fazer bendita nessa manhã. Ele quer te tirar da maldição do pecado, da maldição da morte, e te trazer para a bênção do Cordeiro de Deus. Eu te convido nessa hora a tomar uma decisão, meu querido, você que ouviu a palavra. Talvez um tanto longa, talvez um tanto extensa, talvez com muita alegoria, para te ajudar a entender as coisas espirituais. Mas isso tem um propósito. E o propósito é te fazer entender que há um Deus que te ama. Há um Deus que te ama e te quer por inteiro, te quer por inteira. Há um Deus que quer você, mas quer você completo, quer você completa. Não serve um cantinho na tua vida para Deus. Não é isso, não é essa a proposta de Deus. Deus não é resto. Deus não é sobra. Deus, Ele é tudo. Oh glória. E se nessa manhã você abraçar o Cordeiro de Deus, você tomar a direção do endereço de Deus, o endereço de Deus é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, vem para o caminho. Eu sou a verdade, creia na verdade, eu sou a vida. Ele tem vida eterna para você. Ninguém vem ao Moriá, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deus te chama para um relacionamento. Deus te chama para o servir. Deus te chama para se revelar para você. Deus te chama para viver experiências que você nunca viveu. Oh glória! Não pense que o que Abraão viveu, só Abraão podia viver. Não pense que o que Paulo viveu, só Paulo pôde viver. O que Pedro viveu, só Pedro pode viver. Você também pode viver com Deus. Você também pode andar com o Cordeiro. Você também pode habitar com o Cordeiro. Você também pode ouvir a voz do Cordeiro. Você também pode ser liberto pelo Cordeiro. Você também pode ser transformado pelo Cordeiro, regenerado pelo Cordeiro, receber salvação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depende de você. Depende de você subir o Moriá. Vem e sobe o Moriá. Vem a presença de Deus. Escreva no chat como evidência da tua decisão.